Qual o melhor lugar na rede social para você, personal trainer, fazer as suas vendas? Você tem várias opções na rede social. Eu não estou te falando para você largar todas e focar só em uma, mas eu vou te falar a melhor. Então você tem YouTube, você tem como vender no Facebook, você tem como vender no Instagram, você tem como vender no TikTok, enfim, você tem como vender no Google, vários lugares para você vender. Eu vou te falar aqui o melhor para você que quer vender de forma muito rápida. Você fala assim, eu quero assistir esse vídeo hoje, já quero escolher o lugar e fazer uma venda hoje. Então, porque o Google é muito bom, mas você vai ter uma complexidade para você chegar lá. O YouTube, muito bom também, mas o YouTube não é o canal das vendas rápidas. Então você tem que entender a origem, o estilo da plataforma e o que tem de neurociência por trás nessa plataforma, do seu relacionamento com o cliente, para você saber o melhor lugar de vendas para o personal. E eu vou te contar nesse vídeo depois da vinheta. Eu vou te contar o melhor lugar, mas antes disso eu preciso te explicar um processo das vendas, para você falar assim, poxa, faz sentido ou não faz o que ele vai contar? Então depois que eu te contar esse processo da neurociência, aí você vai chegar e vai falar assim, poxa, eu já desconfio qual o melhor lugar de vender. Qual o melhor lugar específico para eu vender o meu serviço de personal, seja presencial, seja online, mas tudo que eu falo aqui, geralmente eu puxo um pouco a sardinha pro online. Se você quer focar exclusivamente no presencial, você tem que comprar esse livro aqui, ó, Segredos do Sucesso em Vendas. Então vai ter o telefone aqui no vídeo, o editor vai colocar o telefone, ó, tá comido pela minha cachorra pontinha aqui, mas esse livro, ele é presencialzão, mas o que eu tô te falando aqui, a gente vai focar no online, tá? Então pensa comigo. As pessoas, elas compram de quem elas confiam. E ter a confiança de alguém pode demorar muito tempo, mas também pode ser uma coisa de curto prazo. Você pode ganhar a confiança de alguém em curto prazo, principalmente quando você demonstra autoridade e profundidade sobre o que você fala e quando você demonstra para a pessoa que você sabe exatamente pelo que ela está passando. Quando você demonstra que sabe o que ela está passando e demonstra profundidade sobre a solução, ela confia em você mais rápido e aí é mais fácil dela comprar de você. Então as pessoas compram de quem elas confiam. Para ela confiar, primeiro, eu preciso escutar. Quando eu escuto, eu entendo. Quando eu entendo, eu desejo. Quando eu desejo, aumenta a minha probabilidade de compra. Então eu vou repetir. Quando eu escuto, eu paro para escutar e presto atenção em você, eu entendo o que você está falando. Quando eu entendo o que você está falando, eu desejo. Quando eu desejo, aumenta a probabilidade de eu comprar. Pegou essa ideia? Pegou esse caminho? Então tudo começa na escuta. Tudo começa na escuta. Esse é o principal ponto que eu quero trabalhar nesse vídeo aqui contigo. Se tudo começa na escuta, ou seja, antes de você comprar alguma coisa de mim, você vai me escutar, você vai ter que ler alguma coisa sobre mim. Você não vai simplesmente aparecer um livro para você aí na internet e que não tem informação nenhuma do livro, só o título e o preço e você passa o cartão. Não existe, você vai querer saber algumas coisas, que pode ser escutando o que eu estou falando, pode ser lendo o que eu escrevi, pode ser uma carta de escrita, assim, eu falando tudo sobre o livro e você fala, nossa, adorei. Mas basicamente, geralmente é na fala, né? Nas redes sociais, geralmente nós estamos falando de vídeo, enfim. Então, se você precisa prestar atenção em mim para o nosso relacionamento começar, para você me entender, para você desejar a solução que eu te proponho e para você depois comprar de mim, nós estamos falando que a primeira peça do dominó é justamente a atenção das pessoas. Então você precisa ter a atenção das pessoas. E aí, se você pensar que uma pessoa, ela para prestar atenção em algo, mas quando ela consegue parar para prestar atenção em algo, ou ela foca, hiperfoca naquilo e ela esquece todo o resto. Esse processo, quando a gente faz isso, hiperfoca e esquece todo o resto, a gente está falando de quebra da barreira mental. Barreira mental é uma proteção que a gente tem e que a gente consegue estar entendendo o que está rolando e entendendo o que está em volta. Então eu estou vendo que tem alguém gravando, falando para mim, eu estou assistindo esse cara na internet, mas está rolando algumas coisas aqui em volta, minha mãe está conversando ali, o cachorro está passando de cá. Agora,
Quando você entra no hiperfoco, aí você quebrou a barreira mental e você perdeu. A barreira mental te ajuda a pensar em tudo ao mesmo tempo. Você perdeu essa capacidade de pensar em tudo ao mesmo tempo. Então você entrou no Netflix, você entrou dentro do filme, você aumentou o som e você tá junto com o ator ali. E aí se a pessoa sofre, você sofre junto. Se a pessoa passa um susto, você toma um susto junto e você tá dentro do filme. Quando você tá com esse nível de atenção dentro das coisas, nesse hiperfoco, você tá com a barreira mental baixa. Então você baixou a barreira mental e você entrou, focou e está prestando muita atenção. Então se no meio do Netflix, naturalmente, o cara falasse para você comprar um livro, a chance de você comprar o livro é muito maior, porque você estava com a atenção total dentro do Netflix. Então você precisa saber que quando as pessoas têm atenção total em você, facilita muito elas te entenderem, desejarem e comprarem. Então você precisa ter esse processo de baixa de barreira mental, fazer a pessoa prestar atenção em você. Se o que você tem para falar é bom, ela vai desejar. Se ela desejar, facilita dela comprar. Então, respondendo agora a pergunta do vídeo, para pensar você. Os melhores lugares de você ter a atenção das pessoas, fazer com que elas entendam você, desejem e comprem, porém, um lugar que tenha o perfil de compra imediata, um lugar que seja mais dinâmico. Porque se você falar assim, porra, Rafa, então é o YouTube. Eu tô aqui te assistindo, cara, tem mais de 6, 7 minutos, 8 minutos que eu tô assistindo você aqui, tem vídeo seu aqui no YouTube de 15, de 30 minutos. Então é o melhor lugar de vender no YouTube? Não necessariamente. Pensa num lugar dinâmico, onde você faça vendas rápidas, que é o que eu quero te entregar. Que lugar que você consegue fazer uma sequência onde as pessoas prestem atenção em você, entendam o que você está falando, desejam o que você está falando, a solução de exercício que você está passando para elas e depois compre de vocês. Então esse lugar é os stories do Instagram, os stories do Facebook. São locais onde, primeiro, o algoritmo já joga bastante visualização para lá, ele já dá uma preferência, já joga um monte de gente para ficar vendo. Segundo ponto, dinâmico. Terceiro ponto, as pessoas já estão doutrinadas a parar para ver uma sequência de alguma coisa que está por vir. O nome da ferramenta já é propício para isso, o estilo da ferramenta, o comportamento do consumidor já é propício para isso. Então para prestar atenção que se você não estiver usando os seus stories de forma sequencial e persuasiva, não estiver usando técnicas para baixar essa barreira mental, você está deixando muito dinheiro na mesa. A gente tem gente dentro do nosso time que fatura 20, 30, 40, 50 mil reais vendendo nos stories. Então você está deixando muito dinheiro na mesa se você não domina as técnicas de sequências persuasivas para stories. E se você tem interesse se fez sentido esse vídeo para você, lógico, pô, fez sentido ou não essa questão do Rafa, dele explicar a parte da neurociência, da atenção, se eu tenho mais atenção, eu entendo, se eu entendo, eu desejo, se eu desejo, aumenta a probabilidade de compra. Se isso faz sentido para você, tem um link aqui embaixo desse vídeo, onde a gente tem um programa chamado Stories Magnéticos. Magnéticos justamente por isso. É para ele fazer com que a pessoa foque em você e você seja o Netflix das pessoas, dos seus seguidores. E aí as pessoas prestam atenção em você e na hora que você vende o que você tem que vender, elas estão mais propensas a comprar porque elas simplesmente desligaram do mundo e pararam para prestar atenção em você. Se elas não compraram de você, é porque você fez uma oferta ruim. Ou seja, elas prestaram atenção em você, mas o que você tem não gerou tanto desejo nelas. E aí você vai treinando até você encaixar o exercício como algo de desejo, de grande valor na vida das pessoas e aumentar bastante as suas vendas, tá legal? Então eu te dou 20 modelos de stories prontos só para você adaptar. Editar e lucrar. Editar e lucrar, esse é o ponto. 20 modelos ali, papum, eu explico um a um, todos voltados aí para o mercado fitness. Se você tem interesse nos stories magnéticos, clica aqui na página abaixo. A gente se vê lá.